hoje eu tô aqui apenas para observar meu time. Eu quero acompanhar o Sport Center de camarote. De presente eu podia ganhar ritmo também, né? Porque coitado. Você foi bem ali, foi surpreendente, foi bem, parabéns. Melhor no surdo do que no samba, né? Porque bom, quem pode dar nota é o Eugênio. É. Eu não vou falar mais nada. Eugênio, hoje é meu aniversário. Cuidado. Obrigada, Eugênio. Muito obrigada. Nota 10. Obrigada. Então pronto. Obrigada. Mais sucesso, viu, Mari? Muito obrigada. Saúde aí pra você, tá bom? Boa, então de presente... especial. Obrigada, Bruno. De presente, então, eu ganho um Sport Center especial, mas o Fã do Esporte também, porque tá lotado de coisa pra gente conversar, analisar e repercutir do final de semana. Com muito do Brasileirão, mas também as competições internacionais que sempre mostramos aqui na ESPN e no Star Plus. O Rony tá aqui, o Soteldo também, então a gente começa com Palmeiras e Santos e mais uma vitória palmeirense no Brasileirão. Vamos lá? Mais 3 pro Alviverde. Tá aí, então, e o Palmeiras superando mais uma vez questão de jogador expulso, um jogo difícil, mas 3 pontos pro Palmeiras, Bruno Vicari. O Internacional joga hoje, mas o Palmeiras vai passando rodada a rodada e se mantendo firme na liderança, Marra. Sim, se mantendo firme na liderança, mais uma expulsão do Danilo, hein? Inclusive, bom, eu sugeri isso no nosso grupo e não vi se isso foi pra frente. O quê? Foram 8 expulsões na rodada. Sim. Em 9 jogos. Muita coisa. Jogo grande do baixinho Soteldo, hein? Impressionante o Soteldo. Mas o seguinte, o placar mostra que o Palmeiras ganhou o jogo mais uma vez, mesmo com 1 a menos, ganhou o jogo com um belíssimo gol do Merentiel, mais um gol, né? Parecido, porque ele tinha feito assim já contra o Red Bull Bragantino? Foi. Empate. Sim. Sim, um gol de empate. O Palmeiras é maduro, né? E está colhendo os frutos dessa tal maturidade. Mas teve problemas ontem. E dá para falar de um crescimento para o Santos, mesmo com derrota. Faltam só 11 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro, mas parece que o Palmeiras quer que a competição termine antes, olha só. Alô, fã de esportes! O Palmeiras bateu o Santos no clássico aqui no Allianz Parque e segue cada vez mais absoluto na liderança do Campeonato Brasileiro. O Santos, apesar do momento conturbado, mesmo assim a equipe fez uma boa partida, especialmente pela atuação do venezuelano Soteldo, que no segundo tempo forçou a expulsão do volante Danilo. Palmeiras, com 1 a menos, curiosamente foi mais agressivo, criou mais chances depois da expulsão do Danilo no segundo tempo e acabou marcando o gol da vitória com o uruguaio Merentiel. No Campeonato Brasileiro, 16 vitórias em 27 rodadas, são 12 jogos consecutivos sem derrota. Já o Santos agora soma 3 rodadas com derrota, 3 derrotas consecutivas e liga o sinal de alerta no Campeonato Brasileiro. O torcedor também fez uma atmosfera boa, né, ao nosso favor e conseguimos tirar a força ali para jogar bem e conseguir o gol. Acho que é uma vitória muito importante, a gente sabe que o campeonato não está definido. O nosso time basicamente foi o mesmo desde o início do campeonato, vem de uma boa base. Então o treinador que vier, ele só vai lapidar essa nossa identidade, independente de quem seja, se for um treinador mais renomado ou se for o Orlando mesmo, que veio da base aqui do Santos e tem muito conhecimento. Mas a meu ver foi uma boa partida por parte da equipe de Santos. Realmente depois que nós tivemos com 1 a mais, tivemos um pouquinho de queda de atenção. Então a gente precisa corrigir na semana, a gente precisa conversar. E em questão de continuidade ou não, nós somos chamados para ser interino. Então a gente tem que a cada dia trabalhar, a cada dia fazer o que tem que ser feito e nos preocupar de ser efetivado ou não. Interino, e a gente vai trabalhar dessa maneira. Não vou alterar nada daquilo que foi o nosso plano em relação àquilo que era a Copa, que jogámos para ganhar, queríamos ganhar a Copa e fomos eliminados. Não interessa como, nem ninguém vai querer saber no futuro como é que fomos eliminados. Queríamos ganhar a Libertadores, esse era o nosso foco.
queríamos ganhar, também não conseguimos, ficamos fora. E agora temos que lutar jogo a jogo por esta competição. E é isso que nós vamos fazer, jogo a jogo. Bora de tela do Palmeiras, contra o Santos antes e após a expulsão do Danilo. Então, a porcentagem de ações no ataque depois da expulsão do Danilo, olha, 56,8%. Importante. Né? Depois eu quero entender, você me ajudar a interpretar isso, tá, Eugênio? 2 chances claras, aí 12 chutes, antes era maior, e depois chutes certos e chutes certos sofridos também cresce. Foi ali aos 14 Quer dizer, ele minutos. jogou 2/3 do jogo com o Danilo. Uhum. E no terço final ele teve melhores números. Por que isso? Isso mostra, primeiro, é um ponto muito favorável. Aí você está colocando em números o que muita gente, inclusive eu, né, percebeu durante o jogo. Porque o que é o normal no futebol? Caramba, tive um jogador expulso, vou me fechar aqui atrás. Vou segurar um resultado, não quero perder o jogo. Não, é ali que o Palmeiras acorda para o jogo. Porque a minha impressão até então era a seguinte: Palmeiras está, tá bom, a hora que a gente quiser a gente ganha esse jogo. Sabe, ele estava jogando, não que estivesse jogando mal, não que estivesse desinteressado, mas ele não estava no seu máximo. Ele não estava na rotação máxima, na intensidade que ele pode aplicar no jogo. Ele estava dominando a partida a maior parte do tempo, sofrendo um pouco com a habilidade do Soteldo, jogando numa posição diferente, jogando por dentro, por trás do Marcos Leonardo, né? E ali ele deu muito trabalho, várias vezes, inclusive para o Danilo. Já no primeiro tempo, né? Tem um lance lá que ele pede pênalti, inclusive, numa bola que ele rouba do Danilo, assim como no segundo lance da expulsão. Mas o Palmeiras estava assim, vou jogar aqui, eu sei que eu tenho as ferramentas, esse é o lance da expulsão. Eu sei que eu construo jogadas, fazendo tabelas, triangulações, inversões de bola. Ele fez isso no primeiro tempo, mas não concluiu em gol. Mas era um jogo que estava ali, tô dominando, tá mais ou menos controlado. Quando tem a expulsão, ele vai para cima. Vamos ganhar esse jogo. E ganha, com 1 a menos. Aí entra o Merentiel, né? Mas tem... E um empate até naquele momento, Nossa. não era, Marra? Sim. Porque a construção do jogo assim, mostrava que o Santos poderia ganhar o jogo. Sim. E ainda com um jogador a mais. Especialmente. Sim. O Soteldo jogando muita bola, é perfeito o que disse o Eugênio. Né? É difícil você olhar, e eu já falei aqui algumas vezes que eu sou meio apaixonado por mapa de movimentação, ou mapa de calor, como queira. É difícil você falar que o Soteldo jogou na extrema. Ele não jogou na extrema. Olha lá onde ele tá. Ó. É isso aí, esse é o desenho. O Lucas Braga, muitas vezes, sendo a opção pelo lado esquerdo, o time funcionou desse jeito, funcionou bem, abriu a defesa do Palmeiras e tendo o Soteldo, para mim ele foi o jogador da partida, mesmo o Santos tendo perdido o jogo. Então, assim, com um jogador a mais, o Santos vai para dentro. Incrível que não, né? Faz até substituições para isso, né? Exatamente, pensando em jogar mais no campo de ataque. O Ângelo, o Sanches. Mas não, né? O Santos até teve uma chance no minuto final lá, né? O Palmeiras ontem se viu em maus lençóis, mas eu acho que aí, e no final das contas, uma parte da entrevista do Abel coletivo, ele cita isso, né? Isso também, esse é um jogo que, quando terminar tudo, e cada vez mais parece que o Palmeiras vai ser o campeão, esse jogo vai ser lembrado como construção de uma identidade vencedora. Passar por um sufoco como foi o de ontem, além de tudo é clássico, né? Além de tudo é clássico. Passar pelo sufoco e ter 3 pontos. Agora, a gente sempre fala muito, né, Bruno, sobre... A gente não, o próprio Abel, né? Sobre a cabeça fria. E o Palmeiras, ultimamente, a gente tem visto um número muito maior de expulsões do lado do Alviverde, coisa que não era muito recorrente. E aí a questão do Danilo também, né? Mais uma vez, foi em Libertadores e agora no Clássico. Vamos ouvir o Abel sobre o assunto? E aí a gente debate também. Falar do Danilo, acho que lhe fez muito mal ter ido à seleção. Eu lembro-me na altura de ter uma conversa internamente com o clube e expressei qual era a minha opinião em relação à ida dele, mas não sou eu que mando. E agora, é verdade, não está a passar uma fase menos boa, mas também já teve em grande fase, já nos ajudou muito e isto faz parte. Aí a gente tem os números do Danilo, então, antes e depois da passagem pela seleção. Antes, 25 jogos, depois 23. Eram 6 gols, caiu para 1. Minuto aí por participações em gols. As expulsões, que são as coisas claras aí também bem evidentes. As ações progressivas por jogo, o número também caiu.
Os duelos vencidos também caiu e as bolas recuperadas. Ontem na entrevista eu senti falta de alguém perguntar para o Abel por quê. É isso. Porque se você está na entrevista e o Abel levanta uma dessa, a próxima pergunta tem que ser por quê? E assim, infelizmente a pergunta não foi feita, né? O que aconteceu, né? Por que ele tem esse temor? Por que antes da convocação ele tinha esse temor? Então, será que tem a ver com o Gabriel Menino? Também não é responsabilidade dele como treinador não deixar que isso aconteça? Senti falta dessas respostas. Eu acho que não. Acho que essa não é a responsabilidade dele. Talvez o clube, como instituição, possa ajudar com um apoio psicológico, alguma coisa desse tipo. Mas eu também fiquei me perguntando, fez mal por quê? Porque ilações aqui que a gente fica tirando, né? Aí a gente começa a tirar conclusões. Porque a gente ouve isso sempre do torcedor. Foi para a seleção, não voltou. Mas de um treinador eu nunca tinha ouvido. Mas qual o problema? Tirar conclusões é negativo. Sim, mas a gente tem que ficar imaginando por quê. Ele se deslumbrou porque foi para a seleção e está se entregando menos no clube. Ou ele ficou triste porque foi para a seleção e não foi aproveitado. E de repente baixou, desmotivou por causa disso. Perdeu um pouco do foco. Faltou essa pergunta. A gente não sabe por que fez mal e por que essa percepção já não foi tratada internamente de uma outra forma, né? É importante saber. Ali ele falhou, ele me pareceu nos dois lances, porque é o lance do primeiro tempo. Se ele consegue tirar antes a bola, e a bola estava em disputa... Porque tem uma falha técnica também ali, né, Marra? São dois lances muito semelhantes, porque ele é desarmado pelo Soteldo nos dois lances. No primeiro termina já na entrada da área, o árbitro não marca a falta, é um lance que eles se pegam pelo braço ali, seria até pênalti, o árbitro manda seguir, e no segundo ele vai por trás e pega de sola no tornozelo a batata da perna do Soteldo. Mas os dois lances, ele tinha a bola era dele, ele perde o domínio e depois acaba tendo que correr atrás. Então, para mim, parece ele foco, porque técnica a gente sabe que ele tem. Então, está meio disperso. E ainda tem uma questão de como o Abel vai cobrar depois do que ele mesmo fez. Porque eu achei muito estranha a expulsão dele ali, sabe? É muito estranho, porque em outros jogos, em outras competições... Como assim? Em outros jogos, em outras competições, ele tinha motivo, assim, claro, para reclamar de arbitragem, como foi contra o Atlético Paranaense, contra o São Paulo, até no jogo contra o Palmeiras. E ontem era um jogo que estava vencido, era 47 do segundo tempo, e ele dá um chilique, assim, muito acima do tom. Próprio Abel. Do próprio Abel. E aí... Não é a expulsão do Danilo. Danilo. A expulsão do Abel. A expulsão Abel. do Danilo, ele não reage. Então, mas aí aos 47 do segundo tempo, com o jogo vencido, ele dá um chilique que eu também fiquei esperando na entrevista ele explicar. E quando ele é perguntado, ele fala assim, não quero falar da arbitragem. Quero fazer um pacto com vocês. Sim, mas esse é um pacto que é conveniente a ele, porque ele não precisa explicar a expulsão dele. Então, quando às vezes um jogador é expulso de maneira estranha, a gente citou, lembra do Vargas, quando foi expulso contra o Palmeiras? O que aconteceu para o cara ser expulso desse jeito? Então, eu fiquei com a mesma sensação. Falei, será que o Abel não quer participar do próximo jogo? Sim, e você não está questionando a justiça da expulsão. Não, mas eu estou questionando assim, o que fez ele reclamar daquele jeito? E aí, quando acontece isso com um jogador, eu falo assim, será que ele não quer jogar o próximo jogo? Quando aconteceu com o Abel, a sensação que eu tive era o seguinte, ele não quer participar do próximo jogo. Contra quem é? O Galo. Onde? BH. É um bom jogo para não ir, né? Não, ultimamente tá bem bom para ir. Mas é um jogo delicioso para ir. Mas assim, tem um contexto esse jogo. Não sei se ele fez isso, mas eu não entendi por que ele reclamou daquele jeito. Porque em outros jogos, repito, ele teve motivo. Ontem, aparentemente, não. E até a pilha do jogo, né, Bruno? Assim, em outros jogos, você entende que o jogador, a pessoa ali, ela tá no limite do estresse, da adrenalina. E o jogo, ele não é um mata-mata, não é aquele, sabe? Não é uma coisa ali tava ganho. Que ele poderia acender a faísca e explodir. De novo, ele perde o controle ali, né? É uma pena. Ele já falou sobre isso, né? Que ele se decepciona com ele mesmo depois quando ele vê, né? As imagens, ele vai se decepcionar novamente. Porque, assim, o auxiliar está lá, gente. Está trabalhando. Ele vai ter que passar na frente do Abel várias vezes. E todas as vezes que ele passava perto do Abel, ele ouvia o Abel ali no ouvido dele. Difícil falar, Bruno, assim... achei fora do contexto a expulsão. Eu não entendi o contexto e ele não explicou. E não é injusto. Não. Porque o árbitro tá vendo. Falei, caramba, de novo tá xingando. Vou ter que botar ele para fora. Porque o trabalho, claro, é excelente, mas assim... Claro que sim. E assim, é um jogo contra o Atlético, contra o Cuca, tem esse contexto todo, né? Mas o Palmeiras, ele não vai ter agora também o Abel, ele não tem o Everton, não tem o Gustavo Gomes, não tem o Danilo, não tem o Zé Rafael.
Então vai ser um jogo assim com o Palmeiras bem Que o Zé desfalcado. Rafael tomou o terceiro cartão. Eu não sei se nas contas do Palmeiras de projeção de pontos, quanto eles somam um jogo fora de casa contra o Atlético, mas... Até por isso foi fundamental ontem o golzinho do Merentiel, né? Sim, Não tem o Gabriel Menino também, ó. exato. Então Não quer tem dizer, volante para jogar. Não tem praticamente, volante. Tem o Tuesta. O Atuesta, o Luan, o Luan talvez, Marra, no meio de campo, né? Enfim, ele vai ter aí 10 dias, certo, para montar o time do Palmeiras para o jogo contra o Atlético, Mariana. E aí o Danilo. Boa, agora a gente fala mais sobre o Campeonato Brasileiro também para falar sobre o